Olá, queridos e principalmente queridas que nos acompanham aqui no Pod Peixinho. Nós estamos aqui, eu e uma pessoa maravilhosa que vocês vão amar conhecer e saber um pouquinho mais da história. Nossa, meu coração tá assim, saltitante. Para você que não me conhece, meu nome é Ana Peixinho, eu sou médica de família, pós-graduada em psiquiatria infantil pelo CBI of Miami, pós-graduanda em psiquiatria adulto pelo Hospital Israelita Albert Einstein e em certificação com o Dr. Tiago Castro com foco em transtornos do neurodesenvolvimento e autismo. Que é assim, que pulsa no meu coração de compartilhar, de servir, e eu tô aqui nessa missão mesmo. E eu queria apresentar para você a Thaís, querida Thaís Pereira de Paula. Exatamente. Mãe, né, da Samara, do Isaac, da Esther, da Raíssa, da Radassa, esposa do Fábio. Mãe de 5 filhos, que bênção! Filha da Eula, filha do Roberto. E de Deus. E principalmente de Deus. Que bênção ter você aqui, eu tô muito, muito, muito feliz. Obrigada. A Thaís vai compartilhar, gente, um pouco do muito que ela já pôde viver na sua história de maternidade, né? Eu já comentei com você, ela tem 5 filhos, ela tem muito que compartilhar conosco, a gente tem muito que aprender. E 3 dos seus filhos, eles têm o diagnóstico, né, Thaís? Diagnóstico do transtorno do espectro autista. E ela vai compartilhar com a gente aqui como que foi esse processo de diagnóstico, esse processo de descobertas, o que é que você sentiu lá atrás, como é que você lidou, os percalços no caminho, não é verdade? Nossa. Você quer compartilhar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho para quem está nos assistindo, onde que você nasceu? Então, eu sou mineira, né? Nasci na cidade de Manhuaçu, no Hospital César Leite. Minha mãe, foi muito engraçado o meu nascimento, porque fui registrada com o registro da minha irmã, porque sério, Thaís? Fui prematura, né? Então tive muitas intercorrência. Meu pai me sequestrou do hospital, foi uma loucura. Assim, já começou o nascimento totalmente atípico. Totalmente muitas atípico. Muitas emoções desde o... Isso, desde o nascimento. Meu nome era para ser Estela. Aí meu pai foi numa roda de cerveja, de boteco, de futebol, escutou o nome Thaís, falou assim, não, é esse. E gostou. Simples, foi lá e colocou. Portanto que meu nome eu até falo que não é um nome, é um craseado, porque meu nome não tem H. Então é Thaís, né? Então, tipo assim, já começa ali. E marcante. São 4 letras que... de fato são marcantes. Então, sou filha, né, de Gari, com um pedreiro. Sim. Meu pai, né, ele é carioca, minha mãe mineira, se conheceram em Manhuaçu. Mistura boa. Boa. Né, minha mãe ficou noiva e quis casar e foi, casou com meu pai lá. E teve a minha irmã, né, Estefânia, foi a primeira e depois me teve. Mas o me teve foi assim, de uma briga de casal, depois voltou depois de 3 anos meio que brigado. Entendi. Aí veio a mim, né, então eu acho que foi a cereja do bolo da volta. A caçula. A caçula, literalmente. E como naquela época não tinha muito aquela questão de recurso, de fazer chá de fralda e nem sequer chá de revelação, então no coração dos meus pais ia ser um menino. Porque meu pai sempre quis ter um filho homem. Entendi. Né? Só que aí veio a Thaís. Só que eu costumo dizer, doutora, que Deus não se engana. Deus me livre eu falar que Deus tá errado na forma que Ele me mandou. Mas eu tenho muito assim, eu não tenho uma alma muito feminininha, muito mocinha, não. Entendi. Sabe? Tem hora que eu até tenho um pouco assim de dificuldade de ser muito meiga. Sabe? Sou muito ogra, tem hora eu falo, Jesus, podia ter me dado um pouquinho mais assim, né? Não sei, o cavalo da princesa. Intensa. Né? Proativa, prática, direta, né? Isso. E assim, muitas vezes isso meio que dá um esbarrão, não é? E não é. Muito pelo contrário. Eu só sou muito direta. Eu até vim falando isso com meu amigo, que eu sou um pouco direta até demais, porque eu acho que isso meio que dá um impasse. Mas aí, na minha infância, foi uma infância que eu costumo até dizer, foi traumática? Foi, doutor. Mas eu fui uma criança feliz. Certo. Sabe? Então, tipo assim, eu tive uma mesmo infância... com os desafios, né, mesmo Thaís? Com os desafios, com né? as Por conta da provações situação. na infância. Isso, mesmo com a dificuldade ali dos meus pais, né? Financeira e tudo. Mas eu fui uma criança feliz, né? Então, eu soube... Eu até falo isso com meus filhos. Eu reproduzi algumas coisas que a minha avó e minha mãe fazia, né? Que é lá no Parque da Mangabeira, a questão das pipas,
ir no zoológico, ir no parque municipal. Então, coisas da minha infância eu faço com os meus filhos. E a gente falando de maternidade, né? Como é importante a gente ter essa reflexão do quanto que a gente repete esses comportamentos, os bons e às vezes os ruins também. Que a gente aprende com a nossa mãe, que a gente aprende com a nossa... E que ela aprendeu com a nossa avó. Exatamente. Né? E para além, a minha família ainda... Ela vem mais de mulheres, né? Nós perdemos a nossa bisavó, tem, acho que nem 5 anos direito. Mas muito longeva, viveu muitos anos. Sim, a geração lá em casa é mais de mulheres. Então, por muito pouco que não vimos a 5ª geração, digamos assim. Igual eu vou, é mesmo? Porque que eu vou ter, Thaís. Eu vou ter o meu neto, né? O Noah. Meu Deus, mãe de 5 e vovó? Mas um cadinho que se a Dolarina ficasse viva, ela ia ver o tataraneto. Olha. É tataraneto? É isso. Porque ela é minha bisavó. Isso, ela é minha bisavó. Então, assim, vem muito de mulheres. Mulheres muito empoderadas, muito fortes, sabe? Mulheres muito que determinadas. Foram forjadas mesmo em algumas dificuldades e se levantaram em força mesmo, determinadas a vencer. Portanto, que teve algumas coisas que, né, principalmente depois que eu comecei a estudar sobre saúde mental, e realmente a gente acaba replicando, tanto bom quanto ruim. Sim. Né? Então, foi diante a essa situação que eu fui vendo que eu estava replicando algumas coisas e foi aonde eu meio que não via o autismo no Isaac, porque eu achava que era coisa de família. O Isaac, ele é o 3º filho, correto? Isso. Ou o segundo? Segundo. Terceiro. Isso. Primeiro é a Raíssa, depois vem a Samara e vem o Isaac. O Isaac é o 3º. Aí vamos, quando o Isaac nasceu, você notou alguma diferença do comportamento dele para o comportamento das meninas? Assim, para começar, exemplo, a gente já tem essa questão cultural que gestação de menina é diferente de menino, entendeu? Diferente, não, menino é mais assim. Só que não foi. O Isaac sempre foi uma criança, mesmo na barriga, muito quieto. Entendi. O Isaac não mexia. Eu achava aquele estranho, não sei se era por conta da rejeição, que o Isaac veio de uma situação muito complicada. Então eu falei, meu Deus, será que é por conta disso, que ele não se sente tudo? Então ele ficava muito quieto, muito quieto. Eu fui sentir o Isaac, eu já estava, né, ganhando ele. Então ali foi aquela situação mesmo, porque minhas 2 primeiras, os 3 primeiros filhos é do primeiro casamento. Certo. Então teve uma situação muito complicada ali. Entendi. No nascimento do Isaac. Na verdade, a concepção do Isaac já foi uma situação difícil. Entendi, Thaís. Né? O Isaac não veio de uma relação amigável, consensual, e nem consensual. Né? O Isaac veio através de uma agressão e de um estupro mesmo. Entendi. Mesmo sendo com o próprio pai. Eu precisava falar isso. Entendi. Né? E ele... Ou seja, já tinha um contexto muito delicado. Sim. Um contexto assim que você já estava naquela vulnerabilidade emocional, naquele momento muito difícil. Sim. Então, você, no processo de gestação, você ficou com algumas interrogações, certamente. Portanto, que quando será que foi por conta disso? Ou não? Aí, eu lembro, né, como eu sou cristã, só que nesse período eu estava afastada. Sim. Aí eu fui na casa de uma pessoa, né, a pastora, e ela estava com a visita da missionária. E eu recebi uma oração ali, que eu tive um encontro com Deus literalmente naquele dia. E eu lembro que nesse período eu ia ter sim o Isaac, mas eu não ia ter na cidade de Betim, eu ia para um outro estado para ter o Isaac, ia fazer uma cesariana e eu também, assim que eu fizesse a cesariana, eu ia me ligar. Certo. Só que estava tudo certo. Estava tudo organizado. Tudo organizado. Aí eu tive esse encontro com Deus e até então realmente não tinha aceitado nem a gestação. Aí foi onde Deus usou essa profeta e falou comigo. Estava naquele conflito, né, Thaís? Foi tão difícil. Foi. Imagino. Como foi deve porque ter sido eu fui difícil. Abandonada literalmente, né? Durante a gestação. Foi. Foi. Aí eu lembro esse ponto, Thaís, licença te interromper, esse ponto é um ponto tão importante na nossa conversa, porque eu converso com tantas mães que vivem essa realidade, sabe? Né? Você viveu isso num contexto de gestação. Vocês ainda não tinham um nem direcionamento, nem imaginava, né? Que a sua criança seria uma criança atípica. Nem imaginava. Algumas outras mães, e você aí que está nos assistindo, se você já viveu algo parecido, a gente está aqui para abrir o coração e te inspirar aqui, mesmo diante dessa dor tão grande. Foi. Que você viveu e que você que está nos assistindo pode estar passando por algo parecido. Olha só, respira, escuta mulheres que já passaram por isso, porque existe vida após esse processo de divórcio.
Existe vida após o processo de diagnóstico. Muitos. Porque a gente fala muito na criança e tem que ser falado mesmo. Porque a criança precisa de atenção, a criança precisa de um diagnóstico precoce, de uma intervenção precoce e adequada, ela precisa ser estimulada, mas a gente não pode esquecer da mãe. Exatamente. Sem uma mãe nutrida, cuidada, uma mãe apoiada, fortalecida, vai ser muito mais difícil para aquela criança e para aquela família e para aquela mãe enquanto indivíduo. Então, eu te interrompi um pouquinho, porque esse ponto ele é muito sensível. Muito. Ele é um ponto de muita dor, ele é um ponto assim, a Thaís está sendo muito generosa conosco, de abrir o coração dela de algo tão difícil que ela já viveu, de algo tão difícil que ela já passou, para te inspirar. Olha, se você está passando por isso também, entenda que não é o fim. Não. E eu me emociono porque eu tinha zero sentimento pelaquela criança que eu estava gerando. Zero. Aí eu lembro tão difícil que foi, né? Foi. Aí eu lembro que a missionária virou e falou, né? Eu gosto de citar nomes, tá, doutora? Porque são pessoas que fez história na minha história. Tomara que você veja. E não sei quem é, ela vai compartilhar. Tomara a irmã Conceição. Missionária Conceição. Obrigada, aí ela falou né? Assim, ela olhou nos meus olhos e ela viu a tristeza ali. E eu lembro que ela falou, a senhora se importa da gente orar? Porque tem algo que Deus me incomoda a te falar. Olha, que bênção. E eu lembro que ela começou, e foi tão intenso aquele encontro, que a Patrícia, junto com os 2 filhos dela, que é o Gabriel e o Daniel, e a Patrícia na cozinha da casa dela. E eu no meio. Eles oraram por mim, eu com os olhos fechados, e foi onde eu senti o Isaac literalmente mexer. Primeira vez na gestação. Daquela mexida mesmo. Com quantas semanas? Mais ou menos? Eu já estava com 31 semanas. A gestação bem, né, avançada em semanas. 31 semanas. E eu lembro que ela orou e falou dessa forma, na hora que eu abri os olhos. O Senhor assim me faz saber que a partir de hoje, todo espírito de rejeição cai por terra. Aí eu lembro que eu abri os olhos e falei com ela, eu espero que agora Deus coloque o amor no meu coração por essa criança. Porque eu não amava ele. Nem um pouco. Que é até um pouco difícil falar isso, e eu me emociono de verdade, porque todas as referências que eu tinha de homem, eu não conseguia. Eu falei, como é que eu vou ensinar um menino a ser homem? Porque eu não tinha referência. Meu pai foi embora, eu tinha menos de 6 anos. O único homem que ficou em casa, que é meu tio, infelizmente, muita violência física que eu presenciei. Então eu falei, como que eu vou criar um homem que cuide, sendo que todas as referências que eu tive de homem que agredia, de homem que judiava. Então eu falava, como que eu vou ensinar? Então veio muito o Isaac. Profundo. Aí eu lembro que... O Isaac veio pra, sabe, abalar suas estruturas em muito sentido, né? Isaac me ensinou a ser gente. Olha que profundo. Isaac me ensinou o valor do amor, sem precisar ter coisas. Incondicional. Incondicional. Sem ter condições pra... E eu lembro, doutora, perfeitamente, que passou, depois daquela oração, aconteceu uma situação que realmente veio à tona, né? Descobri realmente quem era uma das amantes na época do genitor. Ele tentou me agredir, foi aonde eu ganhei o Isaac. Eu ganhei o Isaac com 32 semanas e poucos dias. E eu lembro como se fosse hoje. A única pessoa que assistiu o parto do Isaac foi uma... nem foi enfermeira, foi uma... Como é que fala quando a pessoa da limpeza do hospital? Sim. Ela estava segurando o cabo da vassoura, chorando e falava, força! Um parto normal. Um parto natural, porque tem essa questão também da cabeça, né? O Isaac sempre teve essa reconferência maior. E olha pra você ver, hoje estudando eu via, o Isaac sempre estava ali. Interessante a gente falar sobre isso. Você sabia que crianças autistas têm um perímetro cefálico maior? Tem a tendência de ter um perímetro cefálico que é assim, o tamanho da cabecinha maior. Exatamente, né? E o Isaac com aquela cabeça, uma dificuldade para sair, porque a cabeça dele, essa referência era maior. Hoje eu sei, né, que era mais uma característica. E aquela dificuldade para pôr ele para fora, eu já não tinha força, porque eu me alimentava muito mal mesmo. E eu lembro que eu olhei para trás
É por isso que hoje eu me levantei e faço assim, vai dar certo, você não tá sozinha. Olha. Porque esse gesto dela, eu lembro que ela tava com a vassoura Era assim, time. e ela fez assim, não, eu nunca tinha visto, eu não conhecia, é uma pessoa da faxina do hospital, e tava ali vibrando pra me ter força pra me colocar. Então, muitas das vezes o incentivo e até mesmo o apoio de mãe para mãe vai ser assim, não, você vai dar conta, você não tá sozinha. Mãe para mãe. Entende? Aí eu olhava pra cima, eu lembro que eu fazia assim, eu via as lágrimas caindo de dor, porque o parto é doloroso, mas ela fazendo assim, eu fiz aquela força, sabe? E foi aonde Isaac nasceu. Meu Deus, e eu lembro que experiência, hein, Thaís? A gente ficou, né, Isaac ficou na incubadora, ficou 17 dias, teve toda aquela questão, foi pro penar, e eu lembro que quando a gente teve alta, eu fiz um ato simbólico. Hoje não é mais maternidade do Ibiruçu, agora lá virou um centro materno, centro materno não, um centro de referência para mulher e para criança. Sim. Lá na cidade de Betim. E eu lembro que assim, que eu saí, eu peguei o Isaac, eu olhei e falei, Senhor, eu estou levando para minha casa um homem, me ensina a cuidar desse varão valoroso. E foi ali, eu liguei pro meu primo, falei que... Mas a gente já combinou, falei assim, combinou, mas está descombinado. Esse ponto, Thaís, ele é um ponto muito importante também. Por quê? Eu lido né, com as histórias que eu escuto e me inspiro nessas mulheres maravilhosas que eu tenho a rica oportunidade de ouvir, e muitas delas têm essa realidade de serem sozinhas no sentido da criação, né? E algumas delas já compartilharam comigo essa questão. Nossa, como que eu, às vezes, com um histórico difícil em relação à figura masculina, vou cuidar daquela criança e inspirá-la a ser um homem de valores. Olha só, eu quero também abrir meu coração com você. Se você está passando por isso, às vezes você tem um histórico de trauma com seu pai, com seu avô, com seu tio. Eu entendo, nós entendemos que é muito difícil. Você precisa de apoio, você precisa de cuidado, tá? Mas você precisa entender que não é porque aquela figura masculina te feriu que todas as figuras masculinas são assim. Exatamente. Para inspirar o seu filho a fazer diferente, entende? Porque quando o nível de dor é tão intenso, o nível de trauma, o nível de rejeição, o nível de angústia é tão intenso que a vontade da mulher é se fechar quase que completamente para a figura masculina. Exatamente. Tanto de um futuro relacionamento, quanto de uma figura de autoridade, entende? Isso é importante. Se você eventualmente está vivendo isso, ou mesmo sem histórico de trauma, está vivendo uma maternidade solo, por favor, inspire os seus filhos a serem homens de valores, a serem homens de verdade. Porque a figura masculina não é porque ela te feriu que todos são assim. Exatamente. Não é verdade? E foi através... Essa cura, esse processo mesmo. Foi um processo de cura interno, né? E eu olhava pra ele, portanto que... Aí foi aonde que eu fui, quando teve a anamnésia, e eu tive que voltar lá, que é um ponto também, tá? Esse negócio de a gente ter que fazer anamnese em cada consulta, ou também a cada profissional que vai assistir nosso filho, é ir na ferida. Então, se doloroso. Não tá curado, todas as vezes você vai sangrar. Então, eu tive que aprender peraí, isso aqui não vai ficar só machucado toda vez eu vir lá e vai ficar sangrando, não. Eu vou ter que curar isso aqui. Então foi aonde eu falei, Deus, coloca a mão no meu coração, me ensina, me instrui, porque eu quero, sim, ser um canal de bênção na vida do meu filho e ensinar o Isaac a realmente ser sorriso, ser alegria, como diz o seu próprio significado do seu nome, né? E de fato, Isaac me faz, exatamente, Isaac me tira sorriso, que ele fala umas pérolas tem hora, e só que ele teve esse período. Ele surge com cada uma. Só que aí entra o período da superação, doutora. Eu realmente cuidei do Isaac, né? Fiquei com o Isaac, só que aí teve um período mais difícil também financeiro. Aí foi aonde que ele teve que ir pra casa do meu primo cuidou dele, o Bruno, cuidou muito bem do meu filho, ficou lá durante um tempo. Quando ele voltou, porque eu precisava, né, trabalhar, porque fui abandonada literalmente, e teve essa questão que a gente precisa falar sobre isso, de tradição familiar. Eu estava vivendo um relacionamento extremamente abusivo, eu estava vivendo um relacionamento que me trouxe doença, só que a minha família falava, minha família não, minha mãe e minha avó, ruim com ele, pior sem ele. Só que eu falava, eu não vou
ficar nesse ciclo. Eu não vou ficar num relacionamento que eu estou sendo abusada diariamente. Eu não estou falando só do abuso sexual. É em todos os abusos. Ele falava que eu era gorda, porque eu realmente era acima do peso. Financeiramente, ele acabava comigo, assim, sabe? As palavras dele, tem hora que eu lembro de algumas coisas, eu falei, gente, aonde eu estava ali, que eu não acordava para esse relacionamento abusivo. É tão interessante, Thaís. No nosso segundo, não sei se foi segundo ou se foi terceiro episódio aqui do Pod Peixinho, nós conversamos com uma psicóloga especialista em relacionamento, chamada Ana Bárbara Nassif. Eu te convido a assistir esse episódio. E Ana, te agradeço por ter estado conosco, você inspira muito. Por quê? Ela lida com essa questão, literalmente, de processos de separação, de ressignificar essas histórias, sabe? E nós não estamos aqui incentivando a separação, não é isso. Muito pelo contrário. Nós estamos te incentivando a refletir o nível de relacionamento que você está tendo e o nível de respeito que você precisa ter. Não é verdade? Exatamente. Em relacionamentos de abuso, em relacionamentos de palavras muito duras, em relacionamento que a Thaís acabou de compartilhar aqui. Vamos lá, vamos pensar. Mulher, você não nasceu para ser tratada dessa forma. Nós não somos objetos. Você nasceu para ser cuidada, você nasceu para ser valorizada. Não é verdade, exatamente. Thaís? Isso é tão comum. Oxe. E você, mulher que tá passando isso, se inspira, você não tá só. E isso também não é o fim. Esse processo difícil. Porque muitas mães se veem com filhos pequenos, às vezes com filhos com diagnósticos recentes, com dependência e vulnerabilidade financeira, e às vezes com aquele relacionamento abusivo. E ela se submete assim, por conta disso. Ela se vê assim, pra onde que eu vou? Como que vai ser? É onde que eu sempre, quando eu falo para mulheres e para mães, eu falo, gente, vamos olhar a questão primeiro, mulher, identidade e direitos. Porque tá lá na Constituição. É dever do Estado. É dever do Estado cuidar dessa mãe, dessa criança. Então, se o genitor, o marido, não está fazendo e você está ficando nesse ciclo, querendo ou não, sempre de depressão e até mesmo de violação de direito dentro de um relacionamento, nós temos a Constituição que tem nos dado. Thaís, mas o que tem a ver a Constituição com as coisas das mães? Gente, olha para vocês verem o tanto de direito que a mulher tem. E teve uma que não tem como falar sobre isso. A lei da Maria da Penha. Gente, olha o que teve que aquela mulher passou. E hoje a gente poder ter esse direito constitucional do cuidado. E tem muito mais outras diretrizes, outras portarias que podem nos dar essa segurança. Sim. Sabe, hoje é incrível como as coisas, tá tão fácil acesso à informação, mas nunca se teve tantas pessoas desinformadas. Verdade. Você já reparou isso? Era pra gente poder estar mais informado, porque se a gente tem mais acesso à informação, automaticamente você vai ser mais informado, mais qualificado e mais capacitado. Mas você reparou que quanto mais informações nós temos, mais pessoas desinformadas nós estamos tendo? Principalmente nessa área. Então foi onde que eu me levantei. Aí teve essa situação com o Isaac cresceu, foi onde que eu peguei e caí na bagaceira, igual eu contei até no outro lá, separei mesmo, falei, fui viver. Aí você fala, isso vou, porque a gente é mulher antes de ser mãe. Né? Você tá se anulando como mulher. Acorda. Aí, o que acontece? O Isaac pegou crescendo, né, junto, aí veio a situação de eu estar com o meu atual marido hoje, que foi onde ele... Foi até engraçado. Eu falo engraçado para falar cômico e difícil. Eu lembro que quando meu pai me levou para casar, né, na igreja, ele olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, minha filha, eu confesso para você que eu estou te entregando na mão de um homem. Eu sou homem, Thaís. Eu não teria coragem de casar com uma mulher com 3 filhos. Aquela frase, ao mesmo tempo que foi um choque de realidade, eu falei, então nem... Aí confirmou o que lá atrás eu já tinha. Você não foi homem para cuidar de mim e da minha irmã? Como você vai ser homem realmente para cuidar de uma mulher com mais filhos? Então, tipo assim, hoje, né? Já tinha uma situação histórica tão delicada, né? Porque todas as vezes, até hoje quando a gente conversa, ele fala, mas sua mãe que fazia a gente ficar longe. Não, o pai que é pai, ele vai lutar pelo filho. Se ele realmente quer crescer ali junto, né, ter a sua figura paterna e estar junto com a criança, independente da situação com a mãe, ele vai lutar pela criança. E eu não vi isso, pelo contrário, meu pai realmente
foi pro Rio e a gente não ficou sabendo como ele estava. Então, hoje eu não julgo, hoje eu vejo, hoje ele tem uma outra família, né? Eu tenho irmãos por parte dele. E assim, hoje ele tá vivendo o que a gente não viveu. E glória a Deus por isso, e tá tudo certo. Mas aquela frase perpetuou durante muito tempo no meu coração. Ficou profundamente marcada, né? Ficou. Então, tipo assim, nossa... Aí foi aonde meu atual esposo assumiu a paternidade da Raíssa, da Samara e do Isaac, e principalmente do Isaac. Porque o Isaac... Como uma figura masculina, exatamente. Né? Quando o Fábio, né, entrou pra nossa vida, o Isaac tinha menos de 2 anos. Então, tudo que ele... referência paterna e homem é o meu esposo. Portanto, que ele chama o que é genitor de padrasto. Entendi. E o meu esposo de pai. Então, tudo do Isaac é o meu esposo como pai. Então, ele respeita muito, ele fala, tanto que é meu negão. A relação dos dois é assim, chega a me comover da forma. E foi aonde que agora eu vou falar como foi o diagnóstico. Isso, compartilha com a gente, como que foi? A questão do diagnóstico foi bem complicada, porque pandemia, a gente estava passando várias situações, e eu lembro que eu fui, tinha muita visita lá em casa de conselheiro tutelar. Só que como minha vida é um livro aberto, não tenho visita, tá marcado pra ir na sua casa. Pode ir, só que vocês vão me atrapalhar na minha tarefa não, porque eu tenho que fazer comida, tenho que arrumar comida. Sempre fui assim. Aí a pessoa chegava e ficava anotando, falando, mas pelo amor de Deus, a pessoa deve ser muito sem à toa, muito tem que fazer. Aí beleza, passava. Mas te gerou uma estranheza, né? Te gerou uma... Aí falava onde que eu tinha que ir, eu levava. Aí foi aonde que meus meninos mandaram eu levar no CREAM. Hoje eu sei o que é o CREAM. Que é uma suspeita de abuso. Hoje. Naquela época, não. Quando passou, veio aquela situação de pandemia, foi aonde que a gente teve que realmente ir embora, porque aqui em Minas, para o meu esposo, estava muito difícil, que ele trabalhava com reforma de sofá e não tinha nem espuma. Então, a gente foi pro Rio. Aí juntou a situação que eu precisava ir, porque já estavam cogitando a ideia de eu levar o meu filho pro Cersame. Aí eu lembro a primeira vez que falaram comigo, você vai ter que levar seu filho no Cersame. Mas eu dei um brado de glória de outro lado, tipo assim, xingando. Meu filho é doido. O que meu filho vai caçar lá? Esse ponto também é muito importante. Eu falei, não vou não. Quando uma mãe recebe um diagnóstico, algum diagnóstico do filho, né? A gente tá falando hoje de autismo, mas existem alguns outros diagnósticos em saúde mental. Sim. Existe... A mãe, ela tem que lidar primeiro com o preconceito dela. Como você acabou de falar. Como assim? Não, meu filho não é louco. Meu filho... Porque já vem, pelo menos na minha cabeça, já veio. Na hora que falou assim, Cersame, eu já imaginei meu filho amarrado com aquela camisa de forro e babando. Porque, infelizmente, por conta também de cultura, a questão de saúde mental só é ligada ao esquizofrênico e também justamente da pessoa com deficiência intelectual e de um mais grave. A gente a gente precisa desmistificar isso. Precisa mesmo. Urgente. Precisa mesmo. E ainda mais se tratando de espectro autista, no sentido de existir vários níveis. E várias personalidades e várias criações, né? A criança autista, antes de tudo, ela é uma criança. É um cidadão. Ela tem um nome, ela tem uma mãe, ela tem um pai, ela tem uma criação. E a própria legislação agora, ela tá tendo um nicho numa portaria sobre a questão de psicossocial. Porque antes era só na portaria de assistência social e olhava só o financeiro das pessoas, das famílias, né, brasileiras. Hoje não, doutor. Hoje uma avaliação, ela precisa ser psicossocial. Mesmo que aquela família esteja até financeiramente estável. Precisa, porque muitos lugares, as crianças, os adolescentes, os jovens, porque autismo ele vai nascer e vai morrer, que a gente também tem que falar sobre isso. Exato. Os adultos. Os adolescentes, também. Os adultos. Então, a questão, principalmente no nível de suporte 1, sofre muito. Muito. E o índice entre eles de autoextermínio é gritante, é 97%. É muito grande sobre isso. E por quê? Porque quanto mais eu ficar dentro de uma caixinha e ficar replicando o que a sociedade vem, né, durante anos replicando, eu vou levar essa pessoa a ter um autoextermínio mais rápido. Então, quando eu me neguei lá atrás, em 2020, 2019 para 2020, olha o tempo que foi. Foi 2 anos para frente que realmente a ficha foi cair. E foi cair, eu não tinha opção. Eu estava numa cidade que não era minha cidade natal, que era Macaé, longe de todo mundo, de família, de amigos. Lá que você teve o diagnóstico. Foi lá que eu tive o pré-diagnóstico do Isaac. Entendi.
Ele estava com quantos Ele anos? já estava com 8 anos. Uhum. E incrível que foi um professor de matemática. Aonde eu for, eu vou falar do professor Leandro, da escola Jacira. Olha, Leandro. Vai em escutando. Macaé, na escola Jacira, lá A gratidão, né? Exatamente. De uma mãe. Ele me chamou porque ele viu que o Isaac era muito bom nas exatas. Mas quando falava que o Isaac tinha que ler, o Isaac tremia, ele punha o capu, ficava nervoso, chegava a urinar na roupa, ou então vomitar. Tanto nervoso. De tanto nervoso. Até para falar o nome dele. Porque não tem no início do ano, Sim. geralmente os professores para conhecer e tudo, e viu essa grande Pra se dificuldade. Entende? Nossa, uma grande dificuldade. Foi aonde eu não tive escolha, doutora, eu preciso falar isso. Eu não tive opção de não aceitar, não. Uhum. Eu estava doente, eu estava na terceira quimioterapia vermelha, porque eu estava lutando contra o câncer no colo do útero. Olha só. Me chamaram na escola, eu estava visivelmente debilitada, e foi a primeira vez que eu escutei a palavra autismo. Eu nunca tinha escutado na minha vida. E eu lembro que o professor Leandro falou, porque nós observamos, Thaís, que o Isaac é assim, o Isaac tem essa dificuldade, nós chamamos a coordenação, o Isaac está em observação, eu vejo que ele é muito bom nisso, mas isso ele está travando. Isso a gente vê claramente que o Isaac é um autista. E eu lembro que até hoje eu ainda brinco, talvez é porque eu estava, né, por efeito de medicação, eu lembro que eu entendi artista. Aí eu falei assim, ele é artista mesmo, porque ele colore tudo, hoje eu vejo, ele tem hiperfoco em desenho, ele tem visão fotográfica. Se ele chegar nesse estúdio aqui, ele vai chegar em casa, ele vai colorir do jeitinho que tá cada coisa aqui. Aí ele desenhava os lugares que ele ia, portanto que ele desenhou a sala e o quarto da casa da minha irmã. Olha! Ele fala assim, mãe, é assim, o Josué é dessa forma, eu brinco assim, na casa da tia é assim. Então eram coisas, só que eu tava tão presa na religiosidade. Entendo. Porque tudo meu era demônio. Entendi. Vai orar, vai resolver. Entendi. E teve uma amiga minha, né, que eu gosto também de falar muito dela, que é a Leia, ela foi uma das primeiras a falar, Thaís, você não observou, não? Seu menino é muito caladinho. Ele parece um pouco... Ela falou claramente. Mais retraído. Ele é muito deprimido, Thaís. Você nunca reparou, não? E até parece que as meninas oprimem ele. Aí eu repreendi ela. Não. Ele é assim desde pequeno, ele não gosta de muito abraço, ele é desse jeito. E realmente o Isaac foi uma criança que não dormia. Eu fui dormir, gente, uma noite inteira. Isaac já tinha quase 3 anos de idade. Thaís, nós tivemos, eu e você, a oportunidade de conversar um pouquinho antes, pra gente alinhar como é que a gente iria. E algo que você falou comigo me marcou profundamente. Você falou comigo assim, Ana, a gente passa por algumas fases. A primeira delas a gente nega. A negação. E é justamente isso que você está compartilhando. A sua primeira reação, quando as pessoas entravam em contato com você, às vezes, mãe, você está passando por isso. Às vezes, algumas pessoas estão notando e gentilmente, porque a gente fica cheia assim de receio de conversar com a mãe. Eu posso falar sobre essa questão, Com doutora? certeza. Dê ouvido mesmo para essa pessoa que te dá um toque. Por quê? Eu vou falar até olhando para cá. Gentilmente. Fica à vontade. Quando a pessoa tem ainda a liberdade de romper essa barreira, de chegar em você, mãe, você já observou isso e isso? Você já observou assim? Você já está olhando essa situação? Dê ouvido a essa pessoa que ela te ama tanto ao ponto de preferir perder a sua amizade do que chegar lá na frente e não ser a uma das tais que via e não te falava. Por isso que eu dou nome às pessoas que contribuíram para a Thaís que está sentada aqui. Porque eu sou uma pessoa muito enérgica, né? É a própria característica minha, por eu ser colérica. Então, as pessoas intensa. E muito intensa. Então, Né? as pessoas que rompem isso, eu prefiro que você me feche a cara, fica com raiva de mim, mas eu sei que você vai sentar e vai refletir. Você é um tipo de pessoa de não dar o braço a torcer na hora, mas você vai refletir, Thaís. Então, a sua amiga comentou. Então, hoje eu dou nome a cada pessoa que fala as coisas comigo, porque contribuiu para o meu confronto. Porque quem te ama é quem te confronta. Eu não tô falando... Assim, a gente também tem que ser sincero. Tem aquelas pessoas que vêm com a verdade velupada. Que são desagradáveis. Né? Mas tem pessoas que, com certeza, vai romper com coração isso daí, sincero. As pessoas querem quer te ajudar. Que quer te ajudar. Querem que você enxergue. Eu lembro que a Leia falou claramente comigo. Thaís, ele é muito quieto. Ele não é de abraço, ele não é das coisas. E o Isaac realmente dava todos... Mas eu nunca na minha vida eu imaginaria.
Então, quando eles me chamaram pedagógico da escola, eu gosto muito de falar isso, gente, é a porta. A importância da escola. A escola é a porta, não tem como, porque enquanto ele está dentro da sua casa, querendo ou não, é tudo do jeito dele. É nas coisas dele. Se ela consegue compreender, Consigo. Querendo ou não, tá dentro, ó, é o quarto dele, é o cheiro dele, é as coisas dele. Mas quando vai para o âmbito da escola, ainda na creche, leva as coisinhas dele, o cheirinho dele, a cobertinha dele, tá fazendo sentido? Mas quando vai para o ensino fundamental, é o choque da realidade. O contato com outras culturas, pessoas, então é formas ali de que interagir. geralmente pode ver. Foi um diagnóstico tardio, mas não é que é tardio, é porque chegou num lugar que teve um olhar mais humanizado e para além. Nós sabemos muito bem que o autismo nunca, jamais, espécie nenhuma, talvez possa estar sendo audaciosa falar isso aqui, mas ele é clínico, ele não vai ser um diagnóstico feito através de exame de sangue, de imagem. Não pensa que isso vai acontecer, ele vai ser clínico. Exato. Então, se eu não tenho um professor ali com olhar que é para além, se eu não tenho um pedagógico que vai olhar para além, se eu não tenho uma coordenação, uma direção, até mesmo uma pessoa que é da organização da limpeza, que eu não gosto de falar faxineira, eu falo uma pessoa responsável pela organização da escola, que é um corpo decente também. E olhar, porque é incrível como a escola, ela é crucial na ajuda. Demais. E outra, eu preciso falar sobre isso, o quanto um relatório pedagógico construído bem, com palavras técnicas, robusco de argumentativo, para inclinação do diagnóstico, contribui muito. Demais. Mas se eu coloco lá, né, desculpa aí os coordenadores de escola ou pedagogo, criança não fica quieta, criança não consolida a aprendizagem, isso não é relatório. Sabe? E foi através desse estalo. E incrível. E eu tô assim, que bom que eu tô tendo essa oportunidade de falar, que é uma coisa que dá tão certo lá em Macaé que poderia expandir isso pro Brasil. Lá, o corpo pedagógico da escola, ele já faz encaminhamento direto pro neuropsicólogo. Direto para o especialista. Não tem essa curva, que muitas das vezes, me desculpa dizer, essa curva, esse tanto de parâmetros, que a gente fica falando tanto sobre quebrar barreiras, mas justamente no buscar o diagnóstico, olha o tanto de barreira. Então, se o pedagógico que está aqui, a família, querendo ou não, que vai ter anamnese, e já mandar para quem é ortogado mesmo, olha quantas coisas eu vou ajudar essa família. O nível de suporte 3 talvez não vai nem chegar, porque eu vou ter uma intervenção precoce aqui. Essa palavra é a palavra ouro. E eu amo quando o Tiago Castro fala isso para nós. Fazer o básico bem feito. Então, que a gente está querendo tanta firula, tanta coisa, e o básico não está sendo executado. Então, ali, aquele choque de realidade com o professor Leandro de matemática. Eu cheguei, né, em Minas e fui direto atrás na questão de saúde. Como eu conheci, já tinha sido sofrido tantas violações de direitos, eu fui atrás do Conselho Tutelar, que é uma coisa que eu preciso falar aqui pro Brasil, que a gente sabe que você vai alcançar o Brasil. Gente, conselheiro tutelar, o conselho tutelar, a portaria, a atribuição dele não é punir você, mãe e pai, não. É garantir o direito da criança e do adolescente, tá lá o ECA, o artigo 5º, sabe? Então, tipo assim, são coisas que se a gente começar, eu não gosto disso, minha querida, deixa eu te falar uma coisa, é tão sério isso, que para você colocar um conselheiro tutelar lá, tem votação e essa votação é facultativa. Mas se você não colocar qualquer pessoa lá, vai interferir diretamente na sua vida social. Tá, aí você vai falar isso, eu preciso falar isso, porque, doutora, eu fui receber, eu contei isso pra senhora em lágrimas, eu só fui saber o teor dos relatórios referentes ao meu filho em um dos projetos que nasceu da comunidade Paz Ativa, que foi o simpósio TEA na Câmara Municipal de Betim. E qual foi? Isaac Pereira Rezende, esse aluno nós deduzimos que sofre violência, porque ele vem fedido para a escola, só vem com uma roupa. Eu caí em lágrimas, porque eu não sabia. Aí que foi fazer sentido tanta visita de conselho tutelar na minha casa. Só que o meu filho era não verbal e eu não sabia. O Isaac foi não verbal durante um bom tempo. O Isaac foi falar. E até hoje ele tem uma paraxifia de fala difícil. O Isaac é de frases extremamente curtas. Sim. Extremamente curtas. Então foi através de tantas barreiras com o Isaac, tantas quedas, tantas lutas com o Isaac, que eu falei, Senhor, hoje, doutora, eu sei o meu chamado.
O meu chamado é realmente alertar as famílias, buscar por capacitação, buscar por conhecimento, que independente, o conhecimento é uma chave, é poder e não ocupa espaço. É pra tudo. E a gente nunca mais o mesmo, né? Aí eu lembro que eu fui lá na unidade básica de saúde, buscar pra poder ter. Até então, pra mim, ia ser como lá no Rio, já ia marcar direto com o neuro. Não foi. Passou primeiro, realmente, pro médico da família fazer um consenso entre a saúde mental do posto para depois mandar para um outro órgão, que é o Cersame. E olha onde eu fui parar de novo, no Cersame. Onde eu não queria anos atrás. Portanto, ela falou, você vai pro Cersame. Só que aí eu falei, Jesus, agora não tem como, né? Já tô aqui. E foi aonde, doutora? E também você estava num processo já de conscientização no sentido daqueles preconceitos lá atrás. Sim. Eles já estavam sendo quebrados, ressignificados. Sim. Não é verdade? E sabe isso como? É um processo que a mãe atípica vive. E vou te falar o porquê. O Senhor teve que me quebrar. Porque como eu estava com câncer, e grande maioria dos cristãos estava falando que eu estava com câncer porque eu estava em castigo com Deus, ou então Deus, que eu estava com perdão, Senhor. Eu tinha que liberar perdão porque é comprovado cientificamente que ressentimento e pessoas que guardam mágoa geram-se células cancerígenas. Eu ouvi muito. Então o que eu fiz? Eu comecei a estudar. Assim como eu estudei sobre, né, porque eu sou formada em teologia, eu fui estudar sobre a Bíblia, quem era o Jesus que eu sirvo, eu fui estudar sobre neoplasia, e a mesma fonte que me instruiu a estudar e buscar por conhecimento daquilo que eu estava vivendo, falou assim, agora eu vou te ensinar, tá? Aí senta aqui, você vai estudar sobre autismo. Eu fico profundamente tocada com essas histórias assim. Nós estivemos aqui com uma mãe chamada Jurema, nossa primeira oportunidade assim de troca. E eu perguntei assim, Jurema, qual que é o seu maior desafio enquanto mãe atípica? E a resposta dela foi taxativa, ela não teve o julgamento das outras pessoas. Exatamente. E você está comentando, olha só, a Thaís viveu uma situação de... Eu tô procurando palavras, do tanto que foi difícil. Você estava com um diagnóstico recente do seu filho. E nesse processo de compreender o que é que aquilo significava. Tem tratamento? Não tem tratamento? Uma série de interrogações na sua mente. Você estava em tratamento? Sim. Para um processo, né? De tumor maligno, câncer, que você estava em tratamento. E você teve que ouvir de pessoas, às vezes, da mesma fé ou de outra fé. A gente não está falando especificamente da forma como a pessoa manifesta a sua espiritualidade, não é isso. A gente está falando da forma como a pessoa, independente de credo, independente de qualquer coisa, ela é capaz de te julgar. A ponto de dizer que você está vivendo algo porque... Eu fiz algo lá atrás de errado. Não perdoou, porque... Então, a pessoa já está vulnerável, já está em tratamento, já está vivendo aquele processo e ainda tem que lidar com todas as expectativas e julgamentos dos outros. Gente, espera lá. Foi onde eu peguei a frase. É por isso que, gente, tanto na palavra, quanto até mesmo na ciência. E eu escutei tanto de médico, quanto eu escutei também de pessoas que professam a mesma fé que eu. E isso também está até mesmo nos livros aí de psicologia. Se aquilo que a gente pensa, a gente é. E eu lembro perfeitamente que o meu oncologista pegou e falou, olha, eu estou te dando um diagnóstico, mas eu vou te falar uma grande verdade. Se você falar que vai morrer, você vai morrer mesmo, porque tudo é fruto da sua mente. Aí não vai ter tratamento que vai resolver. Mas se você determinar no seu coração e na sua mente que você vai sair ilesa, você vai ter cura. E isso foi do oncologista. O professor do Isaac, o Leandro, virou e falou assim, Thaís, quem sabe não é através da situação do Isaac, Deus não vai te dar a oportunidade de você buscar força e sobressair. Ai, isso gente. Foi na mesma semana. Gente, toda a situação que você viver, você aí que é mulher, você aí que é mãe atípica, que é nosso foco aqui em relação a esse testemunho, né? Nem uma conversa, apenas um testemunho de vida. Toda a situação que você viver, você vai ter duas formas de enxergá-la. Exatamente. Eu até tenho um meme que eu gosto. Escolha o seu difícil. Chorar e sofrer é difícil. Romper é difícil. Escolha o seu difícil.
E como, né, eu tô em aberto pro diagnóstico de TOD, e para uma pessoa que tem TOD, e principalmente uma pessoa colérica, desafio é combustível. Então, tipo assim, eu acho que Deus deu realmente da forma que precisava. Aí quando veio o Isaac, teve essa situação, comecei, foi todo difícil, foi complicado, porque não foi simples assim, eu não sabia nada, não, onde que eu buscar, com quem buscar, qual que era a portaria, quem que era a atribuição, não sabia nada disso não. Você vê ela, você escuta ela falando, né, empoderadamente de tudo que ela já Não sabia nada. estudou. Ela sentou. Gente, ela teve contato com o autismo, ela não tinha noção do que Nenhuma. do que era. do Não que sabia se qual que era o tratava. médico que cuidava disso, aonde, se tinha remédio, qual que era o tratamento. Não sabia nada, doutora, era nada. Então, você que é mãe, a melhor forma de você ajudar o seu filho, primeiro, é você estando bem, é você se cuidando, é você se enxergando. Claro, cada uma tem sua realidade, tá? Sim. Cada uma tem sua realidade em relação ao contexto de trabalho, em relação ao contexto de família, em relação à rede de apoio, em relação à questão financeira. Cada uma tem sua realidade. Mas eu quero te convidar, você na sua realidade, se amar mais, se cuidar mais. Ter momentos de atividade física. Gente, eu não tô aqui com uma palavra para te julgar, não. Para te impor, para te criticar, não. Longe disso. Eu quero te convidar a se cuidar mais. Exatamente. A beber mais água, a se alimentar melhor. Tudo na sua realidade. Para quê? Você estando melhor, seu filho vai estar melhor. Ele vai nutrir. E o segundo ponto, estudo, conhecimento. Exatamente. E hoje a gente vive essa geração de, como você bem comentou, a gente tem mais acesso a esse conhecimento. Claro que a gente tem que filtrar tudo aquilo que a gente ouve, mas vai a fundo. Procura saber, vai a fundo. O que é melhor para o seu filho? Qual que é a melhor terapia para ele fazer? Eu tenho Como que eu que a posso... senhora tá falando. Uhum. Seu filho. É isso que, ó, eu tenho 3 autistas em casa, cada um na sua particularidade, doutora. O que dá certo pro Isaac não dá certo pra Radassa de jeito nenhum. Vai escutando. O que dá certo pra Radassa e dá certo pra Esther, 0 pro Isaac. Tem hora que dá certo pra Esther, não intenta, que não vai dar certo nem pra Radassa e nem pro Isaac. Uhum. Por quê? Todos 3 são o mesmo nível de suporte 2, mas as comorbidades são diferentes. Exato. Tá, aí você tá falando, hoje eu sei que é comorbidade, eu fui atrás, porque uma coisa a gente tem que aprender a falar as palavras técnicas daquilo. Uhum. Igual hoje eu sei que a neoplasia maligna que eu tive no grau 3, então tipo assim, a câncer, tá. Aí se você for falar neoplasia, você tá falando a mesma coisa, mas é um termo técnico, então as pessoas vão ver que você não é uma pessoa douta, mas você também não é obtusa. Uhum. Isso é uma das coisas que eu aprendo a falar. E isso eu falei assim, gente, peraí, eu posso não ser douta, E mas fala eu não sou... muitíssimo bem. Mas eu não sou obtusa também não, tá? Pra não falar que eu sou burra. Porque eu ouvi várias... E por que eu falo professor de matemática? Porque eu tive um professor de matemática que só ensinava, naquela época, cambada de burro, assim. Então, tipo assim, imagina. Uhum. Então, hoje eu falei, não existe ninguém burro. Existe pessoa nersa, né? Existe. Mas tá, mente pula. E você tá sendo convidada a se inspirar na Thaís. Sabe? Se inspira. E se inspira nela. E o que ela tá te ensinando aqui, converte pra sua realidade. Né? Para o seu filho. Ela tem 3 filhos com diagnóstico de autismo. Ela acabou de te falar o que funciona com o Isaac não necessariamente funciona com a Esther e não necessariamente funciona com a Radassa. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Porque cada ser humano, gente, é de um jeito. A criança autista, ela não é apenas autista, muito longe disso. Como eu falei, ela é uma criança que tem uma criação, que tem uma personalidade, que tem anseios, que tem desafios, que tem qualidades. Temos que jogar por terra também algo que foi se criado. Falo que autista não tem sentimento, muito pelo contrário. Eles não conseguem ser empáticos, mas sentimento eles têm. E eu louvo a Deus para aquele filme chamado Divertidamente. Foi um dia que eu escutei o Isaac falando, tá vendo, mãe, eu sou assim, você não me entende. Quando ele viu o tédio. Ele conseguiu se entender. Quando ele viu o tédio, Nossa, ele falou, tá vendo, mãe, eu sou assim, você não me entende. E quando teve ele se identificou. Ele identificou com o tédio e com vergonha. Ele identificou na hora. Ele falou, tá vendo, mãe, quando você fala alguma coisa, eu fico assim. Conversa com seus filhos sobre as emoções e os sentimentos. E foi aonde... Expõe eles a esses conteúdos, porque a gente vem de uma geração do cala a boca. A gente não tinha a expressão.
Hoje a gente está numa geração que a gente precisa se expressar. E se você for olhar um pouco na história, eu falo história mesmo, até para você ser acadêmico, você tinha que saber se expressar bem para entrar na academia na Grécia. Eu falei isso com a senhora. Porque colocava... Você. Isso, com você. Para você se expressar para os seus professores, eles ficavam, os mestres ficavam de costa, e o aluno acadêmico, em provação, ficava de frente a uma imagem. Você tinha que descrever essa imagem com o seu sentimentalismo. Se você não conseguisse descrever aquela imagem de uma forma que eu iria, como se eu estivesse vendo através da sua mente, através da sua lente, você não seria aprovado para entrar. Porque quem não consegue verbalizar o que sente, não consegue de maneira nenhuma enquadrar em qualquer lugar. Olha. Então, tipo assim, não é que enquadrar. Você não consegue. Se você não consegue expressar o que você solicita, você não vai conseguir ter aquela demanda sancionada. E foi aí que eu comecei a estudar sobre o autismo. Aí foi onde eu descobri vários nomes que precisam ser falados no dicionário deles. Elupe, por exemplo. Porque a Radassa corria, que você chamava, ela não te atendia. Hoje eu sei que ela tinha Elupe. E quando eu cheguei na médica, eu falei, doutora, a Radassa tem Elupe. Ela já fez assim pra mim. Onde você escutou essa palavra, né? Como assim? É Lupe, doutor, sabe? Aquele negocinho que você chama ela não atende? E vai indo, acho que você é um menino mal criado que não responde, a mãe? Porque se você chama essa criança na frente de outras pessoas, principalmente mais senhores, nós menino mal criado, hein? Não, na minha época... O julgamento de novo, né? O julgamento de novo. Hoje, eu não sei se é porque eu sou muito assim, as pessoas têm até um pouco assim de receio de me chamar a atenção. Que eu já olho e falo, o que é? Eu já faço assim, oi. Então a pessoa fica até meio assim, sabe? Então quando veio essa questão do Isaac, eu comecei a estudar. Porque como eu tive que estudar o que eu estava vivendo né, na questão do processo de câncer, e eu descobri tantas palavras, e olha pra senhora ver. Hoje nós temos a oportunidade de ter a vacina. E aumentou agora, não é só até 14 anos, é até 19 a vacina de HPV. E foi através desse vírus que eu tive câncer. Olha pra senhora ver. Então, eu fui estudar sobre o que eu estava vivendo e o que eu estava passando. Então, foi onde que eu transferi essa ânsia de estudar sobre o autismo. E você teve, Thaís, e tem a coragem de recomeçar. A coragem de dizer, pera lá, eu pensei assim até hoje, mas não é bem assim. Posso falar o porquê? E aonde foi? Fazendo curso de teologia. Chegou numa matéria chamada Cristologia. Que te impactou profundamente. Não, eu fiquei 3 dias dentro do quarto chorando. A única pessoa que acalmou foi a voz do meu pai. Eu chorei durante 3 dias, que eu falei assim, eu sou qualquer coisa menos crente. Eu sou qualquer coisa menos filho de Deus, porque eu estou aprendendo para humilhar as pessoas e servir ao Senhor não é isso. Se você quer ser o maior, você tem que ser o menor. E eu fiquei 3 dias, porque eu fui fazer teologia, porque eu ia pregar em determinados lugares, as pessoas falavam, quem que é essa menina aí? Não tem nem curso básico de teologia. Aí para poder ficar na disputa, porque o ser humano tem isso, não vem falar que não tem, eu fui estudar. Sim. Eu fui estudar, me matriculei no curso e fiz durante 2 anos e meio teologia bacharel, que eu falei também, eu quero caldo pequeno, não quero beber caldo não. Pode me dar caldo grosso, eu vou já direto enfiar na teologia. Bacharel. Só que foi onde eu tive... Quanto mais você busca conhecimento, mais você conhece a sua essência. Foi aonde eu descobri que a intenção era boa, de estudar e buscar por conhecimento. Mas a execução não era. Então, você quer conhecer uma pessoa? Dá para ela poderes e dá para ela diretrizes que ela vai poder externar a sua vontade de fazer algo, porque o coração dela vai ser revelado. E a Thaís tá abrindo o coração dela e pensa, ao invés de você focar apenas no que ela tá falando, às vezes você tá aí, nossa, mas você tá sendo convidado aí ou a julgá-la ou a olhar pra dentro. Porque eu tô sendo convidada aqui a olhar pra dentro de mim e ver quantas áreas eu preciso crescer, aprender e me desenvolver e ter a humildade de dizer, não é bem assim. Eu escutei hoje, doutora. Eu tenho que aprender mais, eu tenho que saber mais. Eu te convido aí, você, faz o mesmo. Olha pra dentro. Você mulher, você mãe, olha pra dentro. E eu preciso. Quais as áreas que você precisa aprender? Hoje, literalmente, eu escutei a ministração de Eliseu Rodrigues falando justamente sobre a questão de servir.
quanto mais eu busco por conhecimento, quanto mais eu quero ser usada, mais eu vou servir. E vou servir como? Porque muitas das vezes eu vou atuar e vou abrir portas que não é para mim. E assim, vai deixar fluir, né? Exatamente, igual estar aqui, falar para mães, olha o que eu tive que passar. E não é que eu vou ser ortogada a nada, muito pelo contrário. Eu estou abrindo portas para outras pessoas. A gente tem que ser humilde para saber que muitas vezes você vai estar a chave, mas o acesso da porta não é seu. Você só tem a chave. Thaís, olha para aquela câmera ali. E olha no olho aí de quem tá assistindo. E fala assim, para quem tá assistindo, que é uma mãe atípica, que teve um diagnóstico agora, o que você diria para essa mãe? A primeira coisa é um presente. Todos os dias você vai ter algo novo para aprender e executar, e tá tudo certo. Vai ter dia que você vai avançar, vai ter dia que seu filho vai avançar, que vai ser só alegria, mas vai ter dia que vai ter as quedas, e tá tudo certo se tiver as quedas, tá tudo certo se não conseguir alcançar o êxito daquilo, mas o principal, você vai sempre estar numa posição de mãe, de nutrir. Então, para nutrir, você precisa se cuidar. Tô sem palavras pra você, Thaís. Sério. Isso. Meu Deus, que riqueza. Que riqueza. É sobre isso. E foi aonde começou pelo Isaac. Vida real. Sem, sabe? Sem máscara. Esse aqui é eu mesmo. Sem... É assim, a transparência mesmo de você ter esses acessos e liberando essas chaves e abençoando pessoas e fazendo diferença na sua geração e marcando e abençoando, porque às vezes a gente passa por tantas situações. Exato. Que com o consolo que a gente tem, a gente consola aqueles que chegam até nós. E para além, né, doutora? É verdade. Tem coisas que a gente passa e é para servir para Deus. Porque não adianta eu falar que eu sou serva do Senhor e se ele falar, então deixa eu servir de você. Te ter como exemplo. E se de fato, será que eu estou disponível? Porque, não, mas você vai falar dessa forma sim, porque hoje, graças a Deus, através de tudo que eu passei com o Isaac, com a Radassa foi muito mais tranquilo, porque eu já sabia a experiência. O conhecimento, a vivência. Eu já sabia, mas não deixa de doer. E o olhar, assim, atento para observar. Mas não deixa de doer. A gente tem que falar isso. E quando veio o terceiro, aí que também teve aquele choque. Por quê? Quanto tempo? Olha só, que a Esther é mais velha que a Radassa. Sim. E o diagnóstico de Radassa veio primeiro que de Esther, por conta da camuflagem. Entendi. A Esther se camuflou muito. As meninas se camuflam muito. Muito, muito. Entende? E assim, algo que a gente tem que falar. Exatamente. Então, ela literalmente, ela tentava se enquadrar dentro dos padrões. E como a Radassa é totalmente fora do padrão, gritou-se mais atenção. Entendi. Porque a Radassa, ela é expansiva. Portanto que meu amigo e irmão Rafael um dia levou um susto, porque ela deu um ataque de fúria, que ela deu um soco na geladeira. Ele fez assim, Radassa, que é, tia? Eu estou com raiva. Foi bem assim. Então, tipo assim, os explosivos de Radassa sempre foram muito pontuais. Já Esther sempre foi muito mais camuflado. E hoje, graças a Deus, todos os diagnósticos fechados, as comorbidades é o que mais tenho mais desafio, porque o Isaac tem DI, TDAH. A Radassa tem TDAH e sim, investigação de superdotação. Sim. Que é uma coisa difícil. É algo tão interessante a gente conversar, porque as crianças autistas, elas têm uma alta taxa, probabilidade de terem comorbidades. E que precisam ser tratadas com a mesma atenção. Então, cada criança... Você falou tudo, é seu filho. Cada criança é de um jeito. O que vai servir muito bem para um tipo... para um perfil de uma criança, não vai dar. Precisa ser individualizada, precisa ser olhada com atenção. Obrigada por essa palavra. Individualizado. E, infelizmente, nós estamos deparando com profissionais em qualquer área, que seja na saúde, educação, assistência, segurança pública, profissionais, que estão pegando os autistas e colocando numa régua. Aí, autista 3 é tudo assim, autista 2 é tudo assim, autista 1 é tudo assim. Não é assim.
Então, a gente precisa quebrar, em nome de Jesus, essa questão de engessar. Porque a gente está saindo de uma situação e está criando outra, doutora. Eu vou voltar de novo no primórdio. A gente está colocando barreiras em vez de tirar. Nós alcançamos tanto e nós estamos entrando em retrocesso, colocando cada um dentro de uma caixinha. Não, aqui ó, todos autistas 3, fecha a régua. Todos autistas 2, fecha a régua. Não é assim. Não é individualizado. Se eu não colocar os meus filhos... E outra, começa também pela identidade. E a comparação, isso para eles é horrível. É horrível. E eu tive que aprender isso. Literalmente, a minha casa é um laboratório. É um laboratório. E, para além, cada um dos meus filhos tem uma personalidade totalmente diferente. Totalmente diferente. E cada um, eu costumo dizer isso, cada filho meu me deu uma graduação. Cada filho meu me fez eu estudar uma situação. Hoje, eu ainda não sei nada, eu quero deixar isso bem claro pra vocês, não é porque eu sou mãe de 5 filhos, que eu vou ser vó, que eu tô ótima, não, muito pelo contrário. Muitas vezes eu tenho que abaixar minha crista e entender que eu não sei nada e que eu preciso avançar aprendendo, sendo humilde e sentar e ouvir. Se inspira a ser assim também. Né? A gente não tem a verdade absoluta, doutora, não é porque é os nossos filhos que é a nossa propriedade. Com certeza. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é um convite, assim. Compartilha com a gente um pouquinho da comunidade. Ai, Jesus. Da comunidade Pais Atípicos em Betim, né? É o nosso embrião, é o nosso neném, né? Ele nasceu diante a tudo isso que eu já falei aqui agora. E a importância de ter realmente pessoas em cada setor que entenda e que não só entenda, porque não adianta ter currículo. Não adianta ser gabaritado, ter um monte de como é que fala? Diplomas. Mas eu não sei cuidar de pessoas. Como o Freud mesmo fala, né? Quando eu tocar no alma humana, seja também uma alma humana. Então não adianta eu falar que eu sou alguma coisa, sendo que na hora que eu for cuidar de pessoas, eu não sei lidar com pessoas. Eu tenho que saber cuidar de pessoas. Então, vendo essa dificuldade grande, a gente fez, né, o primeiro simpósio lá na Câmara Municipal de Betim. Então, da comunidade nasceu 3 projetos. Simpósio TEA, que ele vai aonde nos chamam. Que riqueza! E nós levamos pessoas legítimas para falar. Porque não adianta eu ficar trazendo só pessoas que só conhecem a teoria. Eu tenho que conhecer a prática. Eu tenho que falar, porque muitas vezes, as vezes que a gente já foi, né, em algumas cidades, nossa, ela fala do jeito que... Por quê? Porque eu sou mãe e vivo o que você tá vivendo, minha filha. Tem dia que a gente tá bem, não. Tem dia que faz, menina, cala a boca, pelo amor de Deus. Tem dia que você fica assim, Jesus, me leva. Ou tem dia que fala, Senhor, que maravilha, hoje, nossa, ele fez isso. Eu sou humana. Sim, imperfeita, cheia de falha. Entende? E também nasceu, que é o Leoas, que é o meu xodó. O encontro de Leoas é só realmente para mães atípicas de mãe de autista. Por quê? Porque a gente tem que provar o óbvio todos os dias, cobrar o que é direito todos os dias, que não é a favor. E essa mãe fica literalmente, como já foi provado cientificamente, como se a gente estivesse em batalha. Então, imagina. Em soldado de guerra, né? Literalmente. Então, um dia que eu vejo uma mãe de autista muito calma, eu falo, minha filha, você tá tomando quantos clonazepam? Assim, quantas gotas? Né? Porque pra ficar calminha, tem que estar medicada. Porque eu não conheço. Diante dos desafios. Não vem com essa, não. Ai, tô calminha, não. Você tá, irmãzinha, tomando? Tá tomando, nem que seja um goto, ó. No bico. Porque mãe de autista não é calma, gente. Porque a gente vive assim, ó, tensa. Se o menino vai pra escola, você acaba de colocar o menino na escola. Tudo. Você acaba de deixar o menino na escola, a escola ligando. Aqui tem como vir buscar seu filho que a gente não sabe lidar com ele. Uai, que a gente escuta tanta coisa assim. Você contar o tanto de capacetismo. Nossa, nem tem cara de autista. Essa aí pra mim é a clássica. E é a vontade de pegar a caneca e tacar na cara do cidadão. E quando vem, então, de uma pessoa que deveria saber sobre os transtornos, que é justamente os professores. Nossa. Porque se tá lá na Constituição, que é capacitação continuada, e quando você vai olhar um pouquinho mais pra frente, quais que são as secretarias que devem ter essa capacitação continuada? E a nossa legislação não é de agora, então para de ficar falando que é novo. Nós estamos falando de 2015, tivemos 10 anos pra gente poder estar dentro do regulamento. Não fez por quê? Como comendo mosca. E hoje as famílias estão buscando mais, tem mais, chega lá, quando olha pra pessoa, não, mas isso está dizendo assim. Aí quando você ainda encontra um profissional que, nossa, obrigada, sinal que eu vou ter que estudar. E quando isso é ótimo. E quando a gente encontra um profissional, essa aqui é isso. Então, eu escutei em uma das vezes que a gente foi numa capacitação, então estuda então para ser médica, você tá fazendo o que aqui?
Ai, que ignorância, né? Não. Então, Sem tipo palavras. assim, é uma das coisas que a gente vê e que tá por aí. Sem E sem contar que palavras. também virou comércio, né? Uhum. Hoje é incrível. Até trago aqui pra poder ver. A caneta Bic, você vai lá, R$2. Você colocou esse aqui, 50. Tá assim. Mas não sabe o que é o símbolo. significado. O significado. Não sabe, mas eles querem ganhar em cima daqui. E como tem pessoas que estão batendo cabeça porque querem resultado, porque nós temos que falar dessa porcentagem de pais. Eles querem, vocês querem diagnóstico? Então, onde que eu busco mais rápido? Gente, na receita de bolo, não. É um diagnóstico para o seu filho. Não é sentença, mas é algo que é pro resto da vida. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito. E para finalizar, né, um pouco mais assim sobre essa questão minha da comunidade, a gente faz, né, um projeto chamado Jornada PCD. O que é essa Jornada PCD? A gente chama as principais pastas, né, junto também ao judiciário. Por que o judiciário? Porque o judiciário vai falar também, na última instância, que se o legislativo não está cumprindo com o papel, a família, quer dizer, primeiro, depois vem o legislativo, vem o executivo, o judiciário vai falar. Porque é isso que nós, cidadãos, temos que entender, o que é o papel de cada atribuição. Porque se cobra da família, mas também tem o dever. Então, quando a gente chega e conversa com a família, assim, para de buscar o benefício. Porque benefício hoje você está dentro do que quiser. Amanhã você não sabe se você vai estar. Agora, direito é seu. Se for violado, você tem aonde buscar. Entendi. Você pode ir em determinado lugar que você vai buscar. Thaís, mas na minha cidade não funciona. Não funciona porque ainda não tem a engrenagem dentro. Por isso que a gente faz o simpósio. Porque quando a gente convida as principais pastas, né? E eles veem a importância de serem multidisciplinares e falar entre si. Porque essa família, ela está na escola, né? Na educação, mas ela está na saúde também, está na assistência. Isso. Então, se eu buscar ali intersetorial, eu vou sair de lá com tanto desbrodamento, sabe? Muitas pessoas vão sair de lá com muitas coisas. Talvez nem... Nossa, gente, eu não sabia. Igual, eu posso falar uma coisinha bem particular aqui, firme? Nós perdemos no ano passado, né, Rafael? 9 milhões na educação, porque não tinha um registro. 9 milhões. O governo federal não sabia que em Betim tinha X autistas. Eu acho que 9 milhões dá para resolver bastante políticas públicas de inclusão. Então, Thaís, vai falar de política, gente, a gente respira política. E ao contrário de muitos, eu amo a arte de organizar a cidade. E por isso que a comunidade Pais Atípico, e ela literalmente é uma comunidade, é para todos, pais e mães que têm PCD. A gente inclina para o autista por eu ser mãe de autistas. E as mães também que estão na coordenação são mães de autistas. Mas todas as mães e pais de criança que seja cromossomo 21, que seja surdo, que seja cego, ou então com deficiência na questão de síndromes raras, vocês estão de portas abertas a estar conosco na comunidade. Fica o convite, esse convite maravilhoso. Thaís, eu tô sem palavras para sua presença aqui. Doutora, eu que agradeço. Eu ficaria, horas e horas, dias e dias. E vamos ter mais a oportunidade da gente se encontrar. O que você precisar de mim, eu tô à sua disposição. Obrigada, eu trouxe um mimo para você. Ai, gente. É uma lembrança, é uma... Obrigada, querido. Ai, Senhor. É um fruto de gratidão por você estar aqui. Oh, meu Deus, eu quase não gosto, né, gente, dos trenzinhos. A gente queima igual nos trenzinhos, né? Quando você vai no sorteio, tem vasilhinho de plástico. Um paninho de... amigo, não tem como. Ai, porque, né, sai, né? Eu posso abrir, porque... Eu sou assim também. Ai, tem que abrir o trem, uai. Eu acho que eu já senti o... Ai, eu falei, coleção! Doutora, eu amo. Que graça. Xícara, porque eu gosto muito de tomar um café com leite, né, quentinho. Como olha uma boa mineirinha. Gente. Médica da família. Ô, gente, muito obrigada, doutora. Querida, obrigada eu que te agradeço. por essa oportunidade de fala, desse espaço de fala. Que a sua voz, ela possa ressoar aí no Brasil e no mundo com essa mensagem tão importante.
Não Obrigada. de teoria apenas, mas na prática do seu dia a dia, da sua vivência com seus filhos e com a sua forma de ressignificar tudo que você viveu e transformá-la em força e em ação. Você escolheu o seu difícil, né? Eu ia falar justamente sobre isso. Eu escutei do Marco Micheli. Eu fui em uma das palestras dele e eu ouvi isso. A gente fala difícil porque a gente não tem habilidade. Então, escolha a sua habilidade. Desfruta uma habilidade. Busca. Fica o convite. E isso é até bíblico. A palavra de Deus fala sobre isso. Que aquilo que a gente pedir, a gente recebe. Então, peça ao Senhor sabedoria e habilidade. Nossa, sem palavras. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui, tá? É sempre um prazer estarmos juntas e, mais uma vez, desculpa a mão fria. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço. Amém, doutora. Obrigada. Tudo de viu? bom. A gente vai se ver muito ainda. Um abração. Tchau.